Você sabia que alguns tipos de pigmento podem escurecer no momento que a gente vai fazer o laser para remoção desse pigmento? É o que a gente chama de escurecimento paradoxal. Mas calma, se você nunca ouviu falar sobre isso, isso não é definitivo. A gente consegue depois clarear e remover esse pigmento que escureceu. Meu nome é Bruno Zene, eu sou especialista em despigmentação a laser para remoção de tatuagens e micropigmentações. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é o escurecimento paradoxal, por que ele funciona, como a gente consegue remover esse tipo de pigmento que vai escurecer num primeiro momento, mas depois a gente consegue também remover ele. Então, vem comigo que eu vou te mostrar um pedacinho de uma aula, de uma mentoria minha, que eu falo sobre o escurecimento paradoxal. Essa daqui é uma parte de uma aula, de uma mentoria minha. Inclusive, quem quiser saber mais sobre a minha mentoria, pode me chamar no WhatsApp. Vou deixar no link aqui na descrição. Então, eu vou trazer ela aqui, essa parte dessa aula, para a gente entender um pouquinho mais sobre o escurecimento paradoxal, que é o que faz com que alguns tipos de pigmento, logo que a gente dispara o laser, vai acabar escurecendo de imediato. Depois a gente consegue remover esse pigmento também. Alguns pigmentos isso vai ser muito positivo acontecer, porque vai facilitar a nossa remoção. Porém, para outros tipos de pigmento isso acaba atrapalhando e exigindo um pouquinho mais de sessões para a gente conseguir terminar de remover esse pigmento. Mas então vamos entender primeiro por que isso acontece. Então, para isso, a gente tem que entender que existem basicamente dois grandes grupos de pigmento, que a gente divide eles em orgânicos e inorgânicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os pigmentos, que é o que a gente chama de inorgânico, eles são feitos à base de algum tipo de mineral ou metal. Então, os pigmentos inorgânicos mais comuns que a gente tem, né? No preto a gente tem o óxido de ferro preto, no vermelho a gente tem o óxido de ferro vermelho, no amarelo também a gente tem o óxido de ferro amarelo. A gente também tem dois tipos de pigmento branco, que são o dióxido de titânio, que é o mais comum, mas tem também o óxido de zinco. A gente tem, enfim, alguns outros tipos de pigmentos mais comuns que a gente acaba vendo, principalmente em questão de micropigmentação. São esses pigmentos, o óxido de ferro preto, o óxido de ferro vermelho, são os mais comuns. E a gente tem também a questão do dióxido de titânio, que normalmente a gente vê em camuflagens, né? Camuflagem tanto ali de micropigmentação, às vezes quer fazer uma correção numa micro que ficou muito grossa, aí a micropigmentadora passa ali, né, aquele famoso tom de pele, né, que nada mais é do que o pigmento branco, né, o pigmento de óxido de titânio. Mas normalmente na mistura do pigmento de micropigmentação de sobrancelhas, pelo menos, o que a gente costuma ter mais é o óxido de ferro preto e óxido de ferro vermelho. Já em lábios, né, pigmentos de lábio, normalmente a gente tem mais o vermelho orgânico, porque ele é um vermelho mais vivo. O vermelho, o óxido de ferro vermelho, que é o vermelho inorgânico, ele costuma ser um tom mais terroso, então é mais difícil você encontrar em lábio. Mas tem também, tá? Inclusive vou mostrar aqui um caso de uma cliente minha que tinha esse pigmento inorgânico no lábio e quando a gente for remover, teve esse escurecimento no lábio. Então é possível isso acontecer também em micropigmentação labial. E a gente vai ver como que a gente vai resolver isso daqui. Tá? Mas primeiro, para a gente entender, esses pigmentos que escurecem são pigmentos inorgânicos. E por que o pigmento inorgânico escurece? Porque ele vai sofrer uma reação química quando o laser bate nele lá. Basicamente o que acontece? A gente consegue ver aqui, ó, eu deixei inclusive do óxido de ferro aqui, a gente tem a fórmula química dele aqui. Então, essa aqui é a fórmula química do óxido de ferro. A gente tem três elementos de oxigênio aqui. O que acontece quando a gente bate o laser lá? Ele vai sofrer, na verdade, uma oxidorredução, ou seja, ele vai perder um desses oxigênios. Alguns pigmentos acabam perdendo esse oxigênio e depois, com o tempo, ele recupera, ele reabsorve esse oxigênio do meio. Mas outros pigmentos eles vão perder esse oxigênio e ficar sem esse oxigênio, vão ficar ali instáveis, mas vão ficar sem esse oxigênio. Né? Por exemplo, quando a gente tem o caso do branco, que a gente tem o dióxido de titânio, ou seja, no dióxido a gente tem dois oxigênios, né? E aí a gente perde um e ele vira só um óxido de titânio. E o que faz quando o que essa perda desse oxigênio faz para o pigmento? Faz com que esse pigmento escureça.
Então, imagina que você tem lá um portão de ferro na frente da sua casa. E aí ali esse portão de ferro ele começa, depois de muita chuva e sol que ele vai pegando, ele começa a ficar enferrujado, né? Sofreu o que a gente fala assim, tá oxidando esse ferro, né? O ferro tá oxidando, tá enferrujando. Mesma coisa se você pegar um pedaço de prego e largar na rua lá e deixa lá, daqui um mês você volta para ver como que vai estar esse ferro que está ali, né? Ele provavelmente não vai estar mais aquele prateado brilhoso, ele já vai ter sofrido um pouco de ferrugem, né? Ele já vai ter oxidado alguma coisa ali que vai deixar ele um pouquinho mais escuro. E aí a gente começa a ver, inclusive, às vezes ali essa mistura de óxido de ferro vermelho com preto, com amarelo, né? Tudo isso dali surgindo naquele pedacinho de ferro. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a mesma coisa vai acontecer nesse pigmento, só que de imediato. Quando você dispara o laser ali em cima, você vai gerar essa reação química de óxido-redução e é como se o pigmento enferrujasse, né? Então ele sofre esse escurecimento. Então a gente vê aqui, por exemplo, essa cliente minha aqui, ela chegou para mim com a micro assim, vermelhinha, tá? E a gente vê que não é um vermelhão vivo, é um vermelho mais terroso. Então isso daqui era um óxido de ferro vermelho. E aí, logo que eu fiz a primeira sessão nela, essa foto de baixo aqui é o pós imediato da primeira sessão. E olha só como o vermelho que era antes se transformou em um cinza. Tá? Então, essa transformação do vermelho para o cinza é o que a gente chama de escurecimento paradoxal. E por que tem esse nome, né? Escurecimento paradoxal? Porque é um paradoxo, né? Afinal, você vai fazer o laser para remover, para clarear, e o que acontece é justamente o oposto, é o inverso. Né? Você faz um procedimento para clarear aquele pigmento e aquele pigmento escurece. Por isso que isso é um paradoxo. Mas, né, apesar de ser inverso à lógica, né, esse que é o sentido do paradoxo, existe uma lógica, né? Existe uma razão pelo qual isso acontece, que é essa reação química que a gente está vendo aqui. Isso pode acontecer no óxido de ferro vermelho, no óxido de ferro preto, no branco, no dióxido de titânio, enfim. Na maioria dos pigmentos inorgânicos. Nos orgânicos isso não vai acontecer, mas nos inorgânicos isso vai acontecer. A mesma coisa a gente vê que aconteceu nessa cliente aqui de baixo. Aqui provavelmente o que escureceu foi o óxido de ferro preto, né? E aí a gente tem aqui uma sobrancelha que também chegou assim, a gente fez o laser, ela ficou mais escura do que ela estava antes, porque ela sofreu essa oxidação, tá? Esse escurecimento paradoxal. E aí, deixa eu passar aqui, mostrar para vocês esse caso também de uma cliente minha, né? Então aqui a gente vê que no lábio não era, de novo, não era um lábio com vermelho vivo, era já um vermelho mais terroso. Então o que a gente tinha aqui era um óxido de ferro vermelho, ou seja, um pigmento vermelho inorgânico. E aí, primeiro, a gente removeu só a parte de cima. A princípio ela não queria remover a parte de baixo, ela queria remover só a parte de cima. E esse aqui é o pós-imediato da primeira sessão. Olha só como ficou escuro o lábio dela aqui de cima. Depois a gente terminou de remover essa parte de cima no lábio e ela quis remover também a parte de baixo. E aí então aqui, essa foto aqui, a gente já tinha removido a parte de cima do lábio dela, né? Apesar de ter escurecido, a gente removeu completamente o pigmento ali. E esse é o pós-imediato da primeira sessão na parte de baixo. Mas a gente continuou o tratamento e aí a gente chegou nesse resultado aqui, onde a gente removeu completamente o pigmento, mesmo sendo um pigmento que sofre esse escurecimento. Então, essa cliente aqui, ela deu sorte porque eu atendi ela durante a pandemia. Foi lá em 2020 e aí então ela andava de máscara na rua, né? Então, por mais que o lábio dela tivesse escuro, ela andava de máscara. Mas sim, a cliente pode passar batom por cima para esconder esse escurecimento que acontece aqui, tá? Porque vai gerar um desconforto para a cliente, né? Quando o pigmento for um pigmento inorgânico no lábio dela, ele pode escurecer. Isso também pode acontecer se nesse lábio, no pigmento de lábio, tiver, por exemplo, uma mistura com dióxido de titânio, né? Com branco. Às vezes, além de usar um vermelho bem vivo, você quer dar um tom mais rosado naquele lábio, deixar um pouquinho mais claro, e aí vai usar o branco na mistura ali. E o branco, por ser dióxido de titânio, também vai sofrer o escurecimento paradoxal. Também pode acontecer isso aqui. Nesse caso dessa cliente aqui, isso aqui era um óxido de ferro vermelho.
Depois, essa cliente ela refez a micro dela aí, respeitando, né, os limites do lábio, porque aqui estava bem fora, né, do lábio dela. Inclusive, como ela tinha o lábio assim mais fininho, depois que ela fez a micro, ela fez também um preenchimento com ácido hialurônico, que aí sim é o mais indicado para aumentar o volume desse lábio, né? E não fazer isso daqui que a micropigmentadora tinha feito aqui, passar o pigmento por fora, né, do lábio dela. Enfim, isso aqui é só para dar um exemplo que mesmo em casos de microlabial isso pode assim acontecer. É mais difícil, tá? É mais raro. Normalmente o pigmento de microlabial é um pigmento orgânico por ter uma cor de um vermelho mais vivo. É um pigmento que fica mais bonito no lábio. E aí é um pigmento mais fácil da gente remover. A gente faz 1 ou 2 sessões e remove o pigmento vermelho do lábio sem sofrer esse escurecimento. Mas em alguns casos de pigmentos inorgânicos, né, dióxido de ferro vermelho principalmente, no lábio pode sim acontecer esse escurecimento, mas tranquilo. O escurecimento vai acontecer, você vai continuar fazendo laser nela e vai chegar no resultado final de remover completamente o pigmento desse lábio aí. Então espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o que é o escurecimento paradoxal, por que ele acontece e que tem como a gente remover esse pigmento mesmo que ele escureça em um primeiro momento. Então, se esse vídeo foi útil para você, eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo aqui e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos sobre remoção a laser gratuitos como esse. Se você tiver interesse na minha mentoria avançada para profissionais que já trabalham com laser, mas querem melhorar ainda mais os resultados, ou se você quer entrar na área e você quiser um curso iniciantes que vai ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com remoção a laser, eu vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.